Recordar é viver. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. E com mais uma relíquia sonora da memória do Rádio Esportivo de Alagoas. Vamos reviver uma entrevista que fizemos com Pedro Rufino. É curta, só alguns minutos. Foi em 2008, na Rádio Difusora de Alagoas. Pedro Rufino foi um dos grandes árbitros da história do futebol de Alagoas. Futuramente vamos contar toda a sua história aqui no nosso canal, com muitas informações, estatísticas, fotos e até vídeos de Pedro Rufino apitando os jogos. Hoje vamos apenas trazer o áudio desta entrevista. Pedro foi o árbitro que apitou o famoso Clássico das Multidões em 1976, quando o massagista Castanha evitou um gol do CRB. Pedro falou a respeito deste histórico lance. E também comentou sobre o ex-treinador do CRB, José Carlos Serrão, que em 1994 afirmou em entrevista que em Alagoas os árbitros já vinham comprados e no bolso. Pedro Rufino comandava a arbitragem alagoana naquele ano. Um raro e histórico áudio do saudoso Pedro Rufino, que infelizmente nos deixou em 2011, 3 anos depois desta entrevista. Vemos aí 2 imagens fotográficas de Pedro Rufino sendo homenageado e ao lado do governador, na época, Ronaldo Lessa. E aí, atuando como goleiro no time da Associação dos Cronistas Desportivos de Alagoas, à direita de Pedro Rufino, o comentarista Antônio Corrêa, e do outro lado, o saudoso Raimundo Soares, ex-dirigente e jogador do Comercial de Viçosa e presidente da Federação Alagoana de Futebol. Aí Pedro Rufino, como um bandeirinha, ao lado do árbitro Marlon Reinhodos e do outro assistente, Josival Pedro. Temos no nosso acervo toda a relação de jogos que Pedro Rufino apitou na sua carreira, ano a ano, como temos de outros ex-árbitros do futebol de Alagoas. Aí, jogos que ele apitou em 76, 1975 e outros anos, onde trabalhou na arbitragem alagoana. Muito bem, então vamos lá, ouvir esta entrevista que fizemos com Pedro Rufino no ano de 2008. Rádio Memória. Momentos históricos e inesquecíveis do Rádio Esportivo Alagoano, direto dos arquivos do garoto computador Walter Luiz. Rádio Memória, a memória do futebol, eternizada nas ondas do rádio. Rádio Memória. Rádio Memória. Nós estamos aqui na linha com uma pessoa que também faz parte da história do nosso futebol, o ex-árbitro Pedro Rufino. Bom dia, Pedro. Bom dia a você, bom dia aos seus ouvintes. E estou aqui à sua disposição. Ô meu amigo Pedro, para o torcedor só lembrar rapidinho, em que período Pedro Rufino atuou na arbitragem? Olha, eu apitei, eu trabalhei em jogos até em 92, porque em 92, em 90 foi a minha despedida pela CBF, lá no jogo Brasil e Alemanha, onde temos um resultado de 3-3, e só tinha somente 86 mil pessoas, Walter. Então você trabalhou lá no Maracanã, no jogo Brasil e Alemanha? Exato, perfeitamente, no dia 13 de maio de 1990. Exato. Agora, Pedro Rufino, eu tiro uma dúvida aí. Muita gente fala daquele gol do Castanha, o famoso gol que o Castanha salvou no clássico CSA e CRB. Você era o juiz do jogo, Pedro? Exato. Naquela tarde e noite, realmente eu era o árbitro central. E aconteceu realmente esse lance polêmico, mas que no momento que chamou para que eu interferisse e desse o resultado, eu dei, foi bola ao chão. Por quê? O Castanha não faz parte da partida, e sim do jogo.
porque, aliás, ele faz parte da partida e não do jogo. Então, naquele momento, o Castanha estava por trás do gol e o Silva, que era o ponteiro esquerdo do CRB, driblou o Paulo Sérgio, que era o goleiro do CSA, e tocou para o gol. Então, nesse momento, o Castanha entrou em campo e tocou na bola. Então, o que é que eu fiz? Dei bola no chão, no local onde o Castanha tinha tocado na bola. Muito bem, Pedro Rufino, o Coruripe contratou agora há pouco o treinador José Carlos Serrão. É um treinador que passou aqui no CRB em 1994. E naquela época, eu me lembro que houve não sei o que foi exatamente, certa vez até você estava falando, ele deu uma declaração e que irritou você. Na época, em 94, você fazia parte de quê? Você era da comissão de arbitragem. O que foi que ele falou, enfim, eu tenho até essa gravação, vou colocar depois, vamos só ver a memória do Pedro. O que foi que o Serrão falou, que ele irritou tanto, e o que foi que você fez, Pedro? Olha, naquela época eu era o vice-presidente da comissão de arbitragem, mas o saudoso doutor Vone Calvacante Leite, e ele deu uma declaração na televisão dizendo que eu tinha perdido o jogo porque o árbitro já vinha no bolso dos dirigentes. E isso ele afirmou perante a Câmara de Televisão, que a televisão mostrou depois ele mostrando assim o bolso e dizendo que realmente o ato já vinha, quando vinha apitar CSA e CRB, já vinha no bolso dos dirigentes. E com aquilo eu fiz uma representação, eu era o presidente do sindicato, fiz uma representação contra ele. E ele, através do Tribunal de Justiça Desportiva, ele foi punido com 45 dias, me parece que foi isso, 45 dias, que o auditor desse processo foi o saudoso doutor João Malta. E é verdade, Pedro, que o sindicato daqui, a comissão, mandou correspondência para as demais co-irmãs de todos os estados, comunicando o fato e alertando sobre o Serrão? Olha, eu mandei para o José Assis Aragão, que era o presidente do sindicato do estado de São Paulo, e mandei para o presidente do sindicato dos atos de Belém. E eles, quando ele passou por lá, nessas cidades, tanto em Belém como em São Paulo, o presidente do sindicato foi no clube e disse: olha, esse cidadão, eu tenho aqui informação dele que ele gosta de chamar os atos muito de ladrão. Porque eu acho o seguinte, o Walter, eu gostaria de, eu não sei se posso dar um conselho ao seu o Ferrão, dizendo a ele o seguinte, que esse negócio de arbitragem fica com a diretoria do clube e não com o treinador, porque daí a pouco ele vai ficar mal visto por onde ele passar. E eu tenho certeza que o doutor João Beltrão e o Max Beltrão não vai permitir que ele faça isso, porque tudo isso ficará a responsabilidade da diretoria do clube e não do técnico. Então é o conselho que eu posso dar para ele, porque se ele continuar assim, eu tenho certeza que o sindicato dos atos de Alagoas vai fazer outra representação justo ao Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas, Walter. Muito bem, Pedro, agora você falou, né, que ele teria dito, né, que os árbitros estavam no bolso. Vou colocar a gravação, Pedro, de 14 anos atrás, já que o programa Memória Esportiva nós procuramos trazer estes áudios do passado, todas as nossas entrevistas são acompanhadas desses áudios, então vamos ouvir, curtinha, foi uma entrevista curtinha, o que foi que o Zé Carlos Serrão disse na época, se realmente ele falou essa história que os árbitros de Alagoas estavam no bolso. Foi após um jogo CSA e CRB, vamos ouvir. A explicação, estou muito triste com o futebol alagoano, porque o resultado já vem dentro do bolso. Olha no meu bolso, dentro do bolso. E vem pessoas do nível desse árbitro de bandeira prejudicar um trabalho. Muito bem, Pedro. Realmente ele falou, né, Pedro? Ele falou na gravação, Walter, não está realmente como ele disse. Agora, na TV, ele mostra, ele abre assim o bolso e diz:
que os atos já vêm no bolso do dirigente. Isso foi filmado e até o saudoso que cobria o CRB, o João José, estava perto dele e que não gostou, disse que ele não devia fazer isso, porque na arbitragem alagoana tem pessoas não, todos, até que prova o contrário, são sérias. Muito bem, mas hoje, se você encontrasse o Serrão, Pedro, assim, frente a frente, o que aconteceria? Olha, eu dava esse conselho a ele, que a arbitragem fica com o dirigente do clube e não com o técnico. O técnico, se achar que realmente algum ato prejudicou e se houve erro, porque toda arbitragem há erro, sim, isso não tem a dúvida, mas que ele deixasse isso com a diretoria do clube, que o clube sabe o que fazer. Fazer o quê? E o presidente da federação, o presidente da comissão de arbitragem... Tive o Serrão, de repente, tá ali ouvindo, tá lá no Hotel Matsubara, o Coruripe tá concentrado, quem sabe o Serrão está curtindo aí e ouvindo o Pedro de Grande. E 14 anos depois você não esqueceu, né, Pedro? Não, eu não vou esquecer nunca do que realmente eu fiz de errado e de que fiz de bom. E, então isso foi por sinal, naquele lance, o Gilmar, que tinha vindo do América do Rio, era o Cavaleiro Negro, né? Exato. Ele chegou perto de mim e disse: seu Rufino, um lance desse lá no Rio é pênalti. Eu digo, então, é porque lá a regra é diferente daqui do Nordeste. E ele ficou rindo, coisa, e saiu. Eu dei bola no chão do local onde o Castanha tocou na bola, e daí o jogo prosseguiu e o resultado foi, me parece que foi 1-1 CRB e CSA. Tá bom, Pedro, foi um prazer ter você aqui, vai viajar daqui a pouco. Bom dia a você, viu, Pedro? Tá, obrigado a você, Walter, mais uma vez por tudo que você faz realmente em memória do futebol alagoano. Muito bem, aí nosso Pedro Rufino, você ouviu aí, Zé Carlos Serrão. Pois é, o Serrão em 94 disse que os árbitros já vinham no bolso, e na época eu lembrei disso, fui buscar essa gravação e o Pedro Rufino comentou e não deixou de ser algo bem interessante. Aí o nosso Pedro Rufino participando aqui do...